Venho compartilhar uma história sobrenatural vivida por mim em 2001. O momento mais aterrador da minha vida ocorreu quando meu marido, Alan, e eu, recém-casados, fomos convidados pelo padre de nossa cidade para nos lançarmos em uma experiência perturbadora. O mistério de uma família cujo filho afirmava ver pessoas mortas. Nossa jornada nos levou a uma fazenda, onde nos deparamos com o garoto, mas o que vivenciamos não limitou apenas a ele, mas algo que jamais esqueci. Elisa e Alan se juntaram ao padre da cidade e partiram para um sítio localizado a pouco mais de 5 quilômetros de distância. Ao chegarem, depararam-se com a cancela da fazenda. Desceram, abriram a cancela e seguiram rumo à casa. Ao se aproximarem da casa, o padre instruiu que deixassem os carros um pouco distantes e seguissem a pé. Chegando à porta principal, o padre tomou a frente e bateu na porta. Foram recebidos pela dona da casa, simples e humilde. Dentro da casa, encontraram o velho homem do campo, pai do menino, acompanhado de sua filha de 15 anos e da sobrinha de 18. O menino estava no quarto. Após as saudações iniciais, todos conversam. Foi nesse momento que Elisa, movida pela curiosidade e pelo espírito investigativo, decidiu explorar a casa. A garota mais velha se ofereceu para acompanhá-la. Juntas, elas partiram para explorar os cantos da casa, incluindo o exterior. Durante a exploração, Elisa anotava tudo, enquanto a garota mais velha mostrava o ambiente. Ao se distrair com um burro, Elisa se perdeu, pensando que a garota tinha o deixado. Voltando, ela se deparou com a cozinha, onde a garota a esperava. Surpresa, Elisa perguntou por que tinha sido deixada sozinha. A garota respondeu que estava sempre por perto. Sem dar continuidade ao assunto, a garota ofereceu água a Elisa. Enquanto bebia, ouvia um pedido estranho. Ela queria que a levassem embora daquela casa, alegando não suportar mais viver lá. Elisa, surpresa e desconfiada, recusou o pedido imediatamente. A garota se afastou e desapareceu. Desorientada, Elisa buscou o caminho para a sala. Ao chegar, para sua surpresa, a garota já estava lá, acomodada em um canto do sofá e participando das conversas. Diante do pedido incomum que havia recebido, Elisa optou por permanecer em silêncio sobre o assunto. Então, o padre anunciou: "Vamos agora ao encontro do nosso jovem." Ao abrirem a porta do quarto, o padre, com um tom afetuoso, chamou: "E aí, homenzinho da casa?" O menino pulou da cama e respondeu com entusiasmo. Elisa e Alan, preparados para encontrar alguém abatido pelos contatos sobrenaturais, ficaram admirados com o que viram, sorrindo e afeiçoado. Foi então que Elisa delicadamente tocou no assunto que pairava em suas mentes. "Você poderia falar conosco sobre..." O garoto concordou e o padre o alertou sobre o assunto, mas ele diz já saber do que se trata. "Você vê fantasmas?" "Às vezes, mas não vejo mais." A insistência de Elisa sobre a última vez que ele viu um fantasma trouxe uma revelação. "Desde a última visita do padre", diz o garoto, Alan mergulhou na conversa. "E essas pessoas que você vê, o que mais pode nos contar sobre elas?" O menino, surpreendente, compartilhou: "Vejo pessoas mortas, entre elas uma moça que às vezes penso ser minha prima." Elisa, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, interveio. "E como é essa mulher?" O menino pintou a imagem da mulher. Jovem, magra, com um vestido amarelo florido, de aparência antiga. Cada palavra deixava no ar uma sensação de intriga, diz Elisa. Elisa, pendurada em cada palavra, estava prestes a perguntar mais quando Alan, percebendo a tensão crescente, mudou de direção. "Há mais alguém que você vê?" "Sim, uma senhora com um menino nos braços, mas não os vejo mais." Elisa persistiu em suas perguntas sobre a mulher. "Você já falou com ela?" "Algumas vezes", ele confessou. "E o que ela dizia?" O garoto prosseguiu e compartilhou a essência de seu último encontro. "Ela dizia querer ir embora, e eu só pedia que me deixasse em paz e gritei meu pai. Foi quando meu pai chamou o padre." Ele concluiu,
e eu não mais a vi. Elisa, embora tivesse mais perguntas, o padre interveio. Talvez seja a hora de uma oração, sugeriu. Após a oração, o padre abençoou o garoto e todos se encaminharam para a sala. Prestes a sentarem no sofá, Alan observou a inquietação de Elisa. Ele sugeriu ao padre que talvez fosse hora de partir. O padre concordou. Antes de sair, ele estendeu uma última bênção sobre a família. À medida que se afastavam da casa, o padre virou-se para o casal. E então, como estão se sentindo? Espero que a experiência não tenha sido muito perturbadora para vocês. Alan respondeu. Estamos bem, sinceramente. Já próximos aos carros, Elisa verificou o conteúdo de sua bolsa. Seu olhar se estreitou ao perceber que algo estava faltando. Meu caderno de anotações, murmurou. Alan interveio, já se virando para recuperar o item esquecido. Com passos rápidos, ele retornou à porta da casa. A mãe das crianças atendeu e permitiu a entrada de Alan. Lá estava o caderno sobre o sofá. Com um agradecimento rápido, ele o recolheu. Ao sair, a dona da casa o acompanhou até a porta. Mas ao despedirem-se e enquanto a porta começava a se fechar, Alan percebeu uma figura ao seu lado. Uma mulher o acompanhava, silenciosa. Por um instante, pensou ser a sobrinha da família. Mas algo na quietude da noite e no modo como ela se movia impregnava o ar. Quando o padre viu Alan, a conversa com Elisa foi breve, com sua rápida partida no carro. Nesse momento de transição, Alan se deparava com uma situação inesperada. A mulher que o aborda à porta, com uma insistência perturbadora, suplicava para ir com eles, alegando não suportar mais a vida naquela casa. Tomado por um temor, Alan tentava recusar educadamente. Porém, ela persistia em sua súplica angustiante. Foi então que o grito de Elisa cortou a noite, empurrando Alan a agir. Sem hesitar, ele conseguiu se desvencilhar da presença opressiva da mulher e correu em direção ao carro. Já dentro do veículo, Alan compartilhou o encontro com a mulher e explicou o desejo dela. Ao ouvir, Elisa foi imediatamente transportada para uma conversa na cozinha com a garota, que havia expressado um desejo semelhante de deixar a casa. Nesse momento, diz Elisa, eles suspeitaram não ser a sobrinha da família. Então buscaram o padre, mas o padre, já na estrada e distante da casa, permanecia inacessível, deixando-os sozinhos para enfrentar a mulher misteriosa. Tomados pelo medo, decidiram que sua melhor chance seria alcançar o padre. Assim, apressaram o carro. Ao se aproximarem da porteira da fazenda, a realidade da situação os atingiu com força. Alan desceu para abrir a cancela com Elisa ao seu lado, ambos movidos por uma determinação tensa. A tarefa simples de abrir a porteira tornou-se uma prova de coragem, mas foi quando retornaram ao carro que a noite tomou um novo rumo. A mulher estava lá, ao lado do veículo, sua presença uma afirmação de desespero e terror. Me levem com vocês, eu não quero ficar aqui, por favor. Suas palavras eram um apelo cortante, diz Elisa. O medo tomou conta deles, o instinto se sobrepondo ao terror. Entraram no carro e, com pressa, arrancaram em alta velocidade, deixando o espírito possessor na sua partida. Elisa conta que, ao chegarem na cidade, a atmosfera e o entorno familiar os trouxe um alívio, mas ficaram inquietos até encontrar o padre. Ela diz que, ao vê-los, ele se aproximou rindo e perguntou se estávamos bem. Mas, ao nos observar pálidos e assustados, o semblante dele mudou. Então, ela descreveu tudo com detalhes. E assim o padre disse: "Vocês fizeram bem em não dar carona. A mulher estava pedindo permissão para possuir vocês. A garota não é um espírito desamparado e perdido, mas sim um espírito possessor. Vou organizar uma santa missão naquela casa para expulsar o possessor e livrar a família."